Galera, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Com saúde, né? Acima de tudo, né? E ao lado da família, que é o mais importante, né? Nós vamos hoje, né? Fazermos o fechamento desse nosso conteúdo para fazer a nossa revisão final. Lembrando que hoje, né, após esse vídeo aula, vocês vão responder a revisão final e essa revisão final, logicamente, vai valer, né, para fecharmos essa nota qualitativa, né? Essa nota qualitativa desse mês. Já que na próxima semana nós teremos uma semana de avaliações, né? Nós teremos as aulas pela manhã, no turno normal, né? Vocês já devem estar sabendo, juntamente e à tarde, né? Com as avaliações serão na parte da tarde, né? Então, desde já, certo, gente? Vamos ter foco, né? Vamos ter determinação, né? Vamos ter mais do que nunca mostrar a nossa competência, né? Isso a gente sabe que só conhecimento, né? É algo, né? O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, né? Então, mais do que nunca, né, buscar, né, mostrar a nossa competência, né, mostrar a nossa capacidade, né, gente? Nós estamos aqui para ajudar vocês, para somar vocês no que for possível. E aí, desde já, gente, nós temos hoje o quê? Nós já trabalhamos até então com a questão dos aspectos populacionais, né? E nós vimos perfeitamente que nessa questão dos aspectos populacionais, a gente sabe que, né, as áreas do globo, né, de maiores populações, primeiro quem é a China, né, depois vem a Índia, terceiro Estados Unidos, quarto Indonésia, quinto Paquistão, sexto Brasil. Né? Lembrando que o Brasil era o quinto em população uns anos atrás, hoje é o sexto, né, atualmente. Né? E as duas maiores populações, a China, né, tem mais de 1,4 bilhão de habitantes, né, e a Índia com mais de 1,3 bilhão de habitantes. Né? Ambos, né, têm bilhões de habitantes. O terceiro lugar, que é os Estados Unidos, tem, né, pouco mais de 350 milhões. Né? Então percebemos assim que China e Índia, né, eles possuem bilhões de habitantes. Lembrar que o mundo, né, o globo em si, tem mais de 7,3 bilhões de habitantes. Né? São mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Né? Só a China e a Índia, né, representam aí, né, nada menos do que mais de 30% da população mundial. Ambas estão no continente asiático, né? Também, gente, nós vimos que entre as áreas do globo, né, de maiores vazios demográficos, nós vamos encontrar o nordeste dos Estados Unidos, né, que é a área bastante industrializada, né, a área do sudeste brasileiro, a área do sul e do sudeste da Ásia, né, onde está partes da China e da Índia, né, tem grandes aglomerados de populações, né, grandes populações, elevadas densidades demográficas, né? Então percebemos assim as áreas, né, com as maiores densidades demográficas do globo em si aí, né? Sem contarmos também que existem ainda áreas ainda, né, do Japão, né, áreas do sul da África, né, são áreas de grandes densidades demográficas, né? Mas também nós vimos que no globo existem vários vazios demográficos, né? Várias áreas com poucos habitantes, né? Áreas com baixas densidades demográficas. E no Brasil nós vimos que enquanto a região sudeste, né? Região sudeste, a faixa litorânea do sudeste, a região sudeste, né? A faixa litorânea do nordeste e do sul do Brasil, né? Enquanto tem grandes populações, tem grandes áreas populacionais, né? A região centro-oeste, a região norte, né, já possuem vazios demográficos, né? Já são áreas de baixas densidade demográfica. A região norte e a região centro-oeste em si, né, galera? Então a gente percebe aí, né, que o território brasileiro ele é populoso, mas ele é mal povoado. Por que ele é mal povoado? Ele é mal povoado porque ele é mal distribuído, né? A população brasileira é mal distribuída. E a gente lembra que essa população nas cidades, né, ela acaba vivendo, né, em áreas, né, as áreas das grandes formam-se, as áreas mais industrializadas, né, acabam recebendo as maiores populações, logicamente, né? As áreas de melhor economia acabam sendo polos atrativos, né? Recebem grandes aglomerados de pessoas, né? E com isso muitas vezes vai existir um crescimento desordenado, né? Até nós vimos que existe o crescimento vertical e o crescimento horizontal, né, galera? O crescimento vertical e o crescimento horizontal das cidades, né? O crescimento vertical, a cidade cresce para cima, né, através de grandes prédios, arranha-céus, né? Já o crescimento horizontal, né, a cidade vai crescer para os lados, né? Geralmente, né, totalmente desordenada, né? Geralmente cresce mais para um lado do que do outro, né? E aí falta uma grande infraestrutura nessas áreas. Então, dentro desse processo aí, gente, nós trabalhamos com essa questão da população. Nós vimos que, né, em relação à população, né,
Nós trabalhamos também com a questão das taxas, né? As taxas em si, né? Vimos que uma população, né? O crescimento populacional vai depender exatamente, né? Você vai somar a natalidade do ano, né? A população atual, mais a natalidade do ano, né? Menos, né? Os óbitos, né? Mais a diferença entre imigrantes e emigrantes, né? Então a população atual mais a natalidade menos os óbitos. E aí você vai somar com a diferença entre imigrantes e emigrantes. A gente lembra, né, que imigrantes, o que é imigrantes? Vamos lembrar aí, o que é imigrantes com I? São as pessoas que chegam para morar no país, né? Pessoas de outras nacionalidades que chegam para morar, para se estabelecer no país. Aqui ele é um imigrante, né? Imigrante com I, né, galera? Já as pessoas que se transferem para outro país, né? Aqui ele vai ser um imigrante com E. Então, imigrante com I é quem chega, imigrante com E é quem se transfere, né? E as migrações são as transferências internas dentro do país. Dentro desse processo aí, galera, nós vimos que, né, a mortalidade, né, ela, obviamente, ela foi diminuindo, né, e a expectativa de vida foi aumentando. É tanto que a expectativa de vida no Brasil, né, como também em vários países emergentes, né, países em desenvolvimento, elas tiveram um aumento, né. No Brasil, nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento na expectativa de vida, né. A expectativa de vida no território brasileiro, ela vem aumentando, né, de décadas em décadas, né. A gente lembra que esse ano, né, nós teríamos até o nosso censo, né, mas foi devido à pandemia, foi adiado para o próximo ano, né. E aí, galera, dentro desse processo você tem aí, ó, uma pirâmide aí, ó, da expectativa de vida, né. Percebam que a expectativa de vida das mulheres tende a ser um pouco maior do que a dos homens, né. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida, a previsão aí, ó, segundo o IBGE, né, para 2050, né, é que, né, a expectativa de vida tende a crescer mais e mais ainda. E aí, obviamente, gente, vai alterar a nossa pirâmide etária, né? A gente sabe que a pirâmide etária brasileira, ela passou por mudanças, né? Essa daí é a pirâmide etária dos anos 80, perceba aí, ó, que a base é larga, né? A base representa os jovens, né? 0 a 18 anos, de 19 a 59 anos são os adultos, né? Acima de 60 anos são os idosos. E aí percebam aí que, né, a base da pirâmide é bem larga nos anos 80, né, porque a natalidade no Brasil ainda estava em decadência, mas ainda era um pouco elevada. Mas aí, ó, houve uma mudança, né? Com a taxa de fecundidade diminuindo, a mulher tendo menos filhos, né? Os jovens tornaram-se adultos, né? E aí o Brasil deixou de ser um país jovem, passou a ser um país maduro, né? Um país adulto, né? Onde a maior parte da população é a população adulta, né? Tem entre 19 a 60 anos, né? E aí perceba aí, ó, que dentro desse processo, né, ó, a base diminuiu, a base da pirâmide, né? E ao mesmo tempo, né, houve um aumento do corpo da pirâmide, né, que são os adultos, e houve um aumento também do topo da pirâmide, né, que trata da questão da população idosa, né, galera? Dentro desse processo aí, gente, ó, nós vimos a pirâmide etária foi cada vez mais se alterando, ó. Percebam que a base, né, foi diminuindo cada vez mais, ó, 2010, olha aí, ó. Perceba aí, ó, o quanto ela já diminuiu, né? A pirâmide de 2020 agora, olha aí, ó. Olha aí, ó. Vejam que a pirâmide foi diminuindo, a base ela foi encorpando mais, né? Foi aumentando o seu corpo. Por quê? Porque a população adulta foi cada vez mais aumentando, né? Lembrando que isso aqui é fonte do IBGE, né? E aí percebam que lá no topo, né, houve um aumento ainda maior do topo da pirâmide, né? Isso é sinal que houve um aumento da expectativa de vida no território brasileiro, né, galera? Então percebemos assim, ó, dentro desse processo aí, ó, que a pirâmide etária brasileira, né, ela vem, né, se modificando, né, e a pirâmide de 2020, ó, a pirâmide atual, perceba aí que a base diminuiu cada vez mais, né, o número de jovens, né, aumentou cada vez mais o número de adultos, né, e também houve um maior número de idosos, né, o aumento da expectativa de vida, né. E aí, obviamente, com o aumento da expectativa de vida, né, a gente sabe que o governo comemora de um lado, né, devido ao aumento da expectativa de vida, mas ele lamenta pelo outro, já que ele vai ter que arcar mais com a previdência social, né, galera? Então, dentro desse processo, ó, a previsão da pirâmide para 2030, pelo IBGE, né, percebe que cada vez mais, né, o corpo ela vai ficando mais encorpada, né, porque vai aumentando a população de adultos, vai aumentando mais ainda a população de idosos, né, a tendência aí para 2030 é que nós nos aproximamos dos 80 anos, a média, né, da faixa da expectativa de vida no Brasil, né, que é
um aumento já bem significativo, quase comparado a de países desenvolvidos, né? E aí você tem aqui, ó, a de 2040, né? Cada previsão também de 2040 da pirâmide etária. A base vai ficando cada vez mais curta, né? O corpo da pirâmide vai aumentando, como também o topo da pirâmide. Aí para 2050, ó, perceba aí, ó, como a pirâmide vai, né, ó, vai incorporando cada vez mais vai a população jovem tende a diminuir, aumentar mais ainda essa população adulta e também a população idosa, né, gente? Então, dentro desse processo, ó, a tendência é que a taxa de fecundidade venha a diminuir por região, ou seja, a mulher venha a ter menos filhos, né? Isso já acontece em muitas partes do mundo, né? Se você for analisar aí, ó, comparando esse gráfico aí, ó, já acontece em muitas regiões do globo, né? Essa redução da taxa de fecundidade, né? Ao mesmo tempo que a população mundial não deixou de crescer, que as pessoas passaram a viver mais, a expectativa de vida aumentou, a mortalidade infantil diminuiu, né? E ao mesmo tempo também, né? Com isso a previsão é que cada vez mais essas taxas tendem a aumentar, né? Perceba aí, ó, que o crescimento populacional em países mais e menos desenvolvidos, né? Nos países menos desenvolvidos, né? E nos mais desenvolvidos. Percebam que devido também, né? A estrutura socioeconômica do país, né, ele acaba sendo um atrativo para imigrantes, né, para pessoas de outras nacionalidades e morar nessas regiões. Então, ele tende a ter um aumento, né, da população bem maior. E aí, obviamente, dentro desse processo, gente, as projeções aí para 2050 aí, ó, as áreas, obviamente, né, as áreas mais de azul mais escuro, né, são áreas onde existe vamos dizer assim, verdadeiros vazios demográficos, né, ao passo que as áreas de azul mais escuro, né, tendem a ser áreas, né, onde tende a aumentar mais ainda a população, né, as projeções tendem a aumentar mais ainda, né, e você vai perceber que dentro desse processo aí, né, as áreas, né, as áreas da própria América, né, tende a ficar estabilizada, né, tende a ter, né, só o Uruguai que vai ter um decréscimo, a tendência é que tem um decréscimo ainda mais desse aumento populacional. E aí, gente, ó, a gente vai perceber também nesse processo aí, a tendência da expectativa de vida, né, ela vem aumentando cada vez mais, né, aqui na América, né, ela vem aumentando, né, se você perceber aí, ó, gradativamente de 2000 a 2050 a projeção aí é que nos vários países se aproximem, né, aos 80 anos, né, o Brasil está caminhando para isso, nessa questão da expectativa de vida, né, galera? E aí ninguém pode esquecer, gente, ó, a questão também aqui desse quadro comparativo. Ó. Só para a gente ter ideia, em 2000, as maiores cidades do Brasil eram São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Fortaleza. Elas tinham milhões, eram metrópoles, né? Tinham milhões de habitantes, né? A metrópole, além de ter milhões de habitantes, ela tem uma diversidade cultural, né? Tem um grande desenvolvimento comercial e industrial. Percebam que em 2007, Brasília já estava entre as principais, né? Brasília, né, e Belo Horizonte, né, tinha ultrapassado até Belo Horizonte. E em 2008, isso se confirmou mais ainda, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza são as grandes metrópoles do Brasil, né? E aí dentro desse processo, dentro dessa questão das metrópoles em si, a gente vai saber que, né, a questão da população ela vai aumentar muito devido ao desenvolvimento econômico, né? E aí dentro desse desenvolvimento econômico existem 3 setores da economia. E os 3 setores da economia que nós temos, galera, que é o fechamento do nosso conteúdo, do nosso assunto em si, para a nossa avaliação que a gente vai passar para vocês, né? Lembrando que daqui a pouco nós teremos, né, galera, a nossa revisão, né? E a nossa revisão vai valer 3 pontos na nossa nota qualitativa para que possamos fazer um fechamento de toda essa parte aí, né, galera? Então, dentro desse processo aí, como eu estou falando a vocês, quando a gente fala da questão dos setores da economia, né, nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. 3 setores da economia, né? A base aí da economia, né? Setor primário, setor secundário e terciário. Galera, para ninguém se perder aí, para ninguém se enrolar, né? Vamos nós aí. O setor primário, setor secundário e setor terciário. Vejamos aí, ó. O setor primário vai tratar de quê, ó? Onde a nossa setazinha está indicando aí, ó. Pronto, ó. O setor primário vai tratar da agricultura, da pesca e da mineração. Ou seja, o setor da agricultura, né? O setor da pecuária, o setor do extrativismo, né? Pode ser mineral, animal, né? Vegetal. Então o setor primário é saiu, o primeiro setor que vai trabalhar com matéria-prima. O segundo setor da indústria e da construção, galera.
E o terceiro setor é quem trabalha, né, no comércio, né, quem trabalha nas repartições públicas, né, quem trabalha prestando serviço, né, os autônomos também, setor terciário. Então você tem assim 3 setores da economia, como nós já vimos aí, né, primário, secundário e terciário. Então o primário seria quem? Quem trabalha na agricultura, na pecuária e no extrativismo, certo, galera? Agricultura, pecuária e extrativismo. Quem atua, né, explorando a matéria-prima. Quem atua explorando a matéria-prima atua no setor primário, né? Já o setor secundário é quem trabalha onde? Quem trabalha na indústria, né? Na construção civil, setor secundário. Então quem trabalha transformando a matéria-prima, né? Modificando a matéria-prima na indústria, né? Ou na construção civil, setor secundário. E o setor terciário vai caracterizar o quê? A produção de serviços, né? De bens e serviços, né? Questão do comércio, quem trabalha no comércio, né? Quem trabalha em empresas, nas demais repartições públicas, né? Quem trabalha por conta própria, né? Autônomo. Então vai caracterizar o setor terciário. E é um lembrete, ó, desses 3 setores da economia, o que mais emprega é exatamente o setor terciário, é o que mais emprega. E aí você tem, ó, o setor primário, né? Ó, é o setor da economia que inclui, né, a agricultura, né, a pecuária, né? O extrativismo, né? Tem extrativismo animal, vegetal e mineral, né, galera? Já o setor secundário, né? É o setor da transformação, né? Da produção industrial, né? Quem trabalha na indústria, né? Atua no setor secundário. E quem trabalha no comércio, em repartições públicas, né? Quem presta serviço à sociedade, quem é autônomo, passa a atuar no setor terciário, né? Que é o setor que mais emprega dos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Então, gente, ó, não esquecendo, ó, para ninguém esquecer para nossa avaliação aí, né, galera? Nós aí, né? Então, o extrativismo aí, galera. Extrativismo aí, né? Tem o extrativismo vegetal, né? O homem derruba a árvore, infelizmente, né? Retirando a madeira para a fabricação de móveis. Aí o que é que vai acontecer? A prestação de serviço aí, né? Aí vai, o caminhão vai e transporta, né? Aí já é o setor terciário que está atuando. E aí a indústria vai lá e transforma em armário, em guarda-roupa, em mesa, né? Ou seja, já é o setor secundário que está atuando. Então percebe-se assim, ó, que os 3 setores da economia aí entram em sintonia, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário, né, galera? Primário, secundário e terciário. Então o primário, né, ó, você vai ter a extração da matéria-prima, o secundário vai transformar essa matéria-prima e o terciário ele vai comercializar a matéria-prima, né? Podemos dizer assim. São os 3 setores. No primário é quem trabalha na agricultura, na pecuária e no extrativismo, né, galera? Os 3 setores aí, ó. Primário, quem trabalha na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. O secundário é quem atua na indústria ou na prestação de serviço, né, galera? E o terciário é quem trabalha no comércio, né? Quem atua no comércio, quem atua em repartições públicas, né? Quem trabalha por conta própria caracteriza o setor terciário. Os 3 setores da economia em si aí, né? Então, obviamente, nas áreas de grandes populações, né? Você tem um maior desenvolvimento do setor secundário e do terciário, logicamente. Quanto mais desenvolvida é uma área, né? Maior aglomerado de pessoas, né? Essa área vai se tornar um polo atrativo, né? Então vai desenvolver-se por quê? Porque lá se desenvolveu o setor secundário e se desenvolveu também o setor terciário, né? E aí você tem assim, né, os 3 setores da economia. O primário vai extrair a matéria-prima, né? O secundário vai transformar essa matéria-prima e o terciário vai comercializar essa matéria-prima, ou vai utilizar, né, em empresas, né, repartições públicas, né? Então quem trabalha na agricultura, na pecuária ou no extrativismo atua no setor primário, né? Quem trabalha na indústria ou na construção civil atua no setor secundário, né, galera? E quem presta serviço, né, em bancos, escolas, clínicas, hospitais, repartições públicas diversas, né? Quem atua por conta própria, autônomo, né? Atua no setor terciário, que é o setor que mais emprega, né, galera? Então, ó, basicamente a nossa avaliação, nós vamos fechar nessa parte aí. Então pronto, ó, o que é que nós vamos estudar para avaliação? Nós já temos o roteiro, mas vou só reforçar, né? Mais ainda, né, galera? Ó, nós já temos o que para a nossa avaliação? Temos, né, a questão da população mundial, né? Das maiores populações do globo. Temos também as áreas de vazios demográficos, né, no globo e no Brasil, né, as áreas mais populosas do globo e no Brasil também. Né. Vimos também que, né, uma área, quanto mais
industrializada ela for, mais ela se torna um polo atrativo, né? Mais ela tende a aumentar a sua população. E trabalhamos também, gente, com essa questão dos setores da economia, né? Setores da economia em si aí, né? O primário, secundário e terciário. Né? O primário, quem trabalha no setor, né, na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Lembrando que o extrativismo tem o animal, o vegetal e o mineral, né? Quem trabalha com pedras preciosas, extrativismo mineral. Quem é um pescador, ele atua no setor primário, né? Extrativismo animal, né? Quem trabalha explorando, né? Produzindo vegetais, né? Setor primário também. E aí o secundário, quem atua na indústria, né? Ou a construção civil. E o terciário, a prestação de serviço, né? Quem atua em empresas, né? Quem atua em repartições públicas, né? Quem trabalha por conta própria. Setor terciário, volta a lembrar que é o que mais emprega, né, galera? E aí nós vimos também as transformações, né, gente, ó, da pirâmide etária do Brasil, né? As várias transformações da pirâmide etária brasileira, onde a gente viu que, né? Onde nós vimos que essa pirâmide etária, né, galera? Essa pirâmide etária em si, ela, né? No Brasil, né, ela tende, né, cada vez mais a se modificar, né? Ela vem se modificando década a década, né? E nós vimos que o Brasil deixou de ser uma população jovem, né? E passou a ser uma população adulta, né? Onde a maior parte da população hoje, né? É adulta, né? A maior parte da população brasileira em si aí, né, galera? E aí vimos que o Brasil também é um país populoso, mas ele é um país mal povoado, né? Por que ele é mal povoado? Por conta da má distribuição dessa população, né, galera? Então, a todos aí, galera, forte abraço. Aguarda aí que nós vamos já postar para vocês a nossa revisão, beleza, galera? Revisão que vai valer como nota qualitativa para fecharmos a nossa nota qualitativa e ao mesmo tempo também, né, galera? Só lembrando aí, ó, ninguém pode esquecer, né, que na próxima semana nós temos a nossa avaliação e vai ser feita a correção, né, da avaliação antes, né? E aí posteriormente nós temos a nossa prova na parte da tarde, né, galera? Para tirarmos todas as dúvidas aí. E aí qualquer dúvida em si, você já entra em contato, né, no nosso zap, certo? Qualquer situação aí, a gente pode, né, para a gente poder, né, tirar as últimas dúvidas, né, para que possamos se dar bem na nossa prova, né, gente? Então, um forte abraço a todo mundo aí, certo? Fiquem com Deus aí, ao lado da família que é mais importante, né? E aí até a nossa, aguardem que a gente vai já postar aí a nossa revisãozinha, né? E ao mesmo tempo também a gente faz a correção na próxima semana, recebe, né? Fica aguardando vocês produzirem a revisão, a gente recebe ela, faz a correção na próxima semana, juntamente com a nossa avaliação, né, gente? Então, forte abraço a todo mundo aí, fiquem com Deus e até a nossa revisão e a nossa avaliação, né, gente? Então, abraço, aguardem aí. Tchau.